Fazer uma oração antes de a gente começar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos hoje aqui, preciosa oportunidade, Senhor, de nos reunirmos em Teu nome. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito que se move e habita em nós, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que está sendo aberta aqui. Pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco. Seja o Senhor a falar. Seja o Teu Espírito a nos conduzir à verdade. É o que nós clamamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Como o pastor Leandro já falou, nós estamos no mês da família. E essa temática da família, ainda nós vamos estar em torno dela hoje e no domingo que vem. Tem um barulho aí sobrando. E hoje, domingo que vem, então, nós vamos ainda seguir falando sobre família. Vamos então, eu convido os irmãos hoje a refletirem sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Você pode abrir lá no capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Nós não vamos ler todos os versículos, mas a gente vai ficar por aqui. Alguns versículos nós vamos ler. E, enfim, nós já sabemos algumas coisas, né? Já é o terceiro domingo. Mas nós já sabemos que existem dois princípios que a gente parte deles, né? Ponto de partida, dois princípios. Primeiro, é que nós estamos em guerra. Nós vivemos em meio a uma guerra. É verdade ou não? Sim ou não? Estamos em meio a uma guerra. Uma guerra que está sendo travada e nós estamos no meio dela, certo? Em primeiro lugar, há uma guerra. E a gente precisa entender que há uma guerra. Em segundo lugar, nós vivemos e estamos inseridos nessa guerra, mas não é uma guerra em que nós estamos na nossa casa. Sabe aquela guerra onde a gente está na nossa casa e nós somos atacados por alguém que vem de fora? Sabe? Tipo Londres, Segunda Guerra Mundial, os aviões passavam por cima, os aviões alemães, né, e jogavam bomba lá na cidade. Eu estava dentro da minha casa e tal. Nós não vivemos uma situação como essa, nós vivemos uma situação diferente. Nós estamos envolvidos nessa guerra, nós estamos em meio a um contexto de guerra, mas essa guerra está sendo travada no território inimigo e nós não estamos em casa. Nós não estamos na nossa casa, no nosso lar, na nossa terra, no nosso reino. Nós estamos no reino inimigo, no território inimigo, além da fronteira, né? Depois da cerca. É onde o inimigo ele é o dono do terreno. A gente pode pensar assim. Por isso, a gente precisa entender que a gente não pode viver como se essa guerra não existisse e como se a gente estivesse tranquilamente dentro da nossa casa. Pode ir para frente, Alcides, tem aqui, né? Eu desenhei isso aí essa semana, lembrando daqueles desenhos que eu fazia quando eu era pequeno. Porque eu aprendi lá na escola. Lembra disso? Quem já fez um desenho assim? Lembra do sol com um sorriso, a casinha sorrindo, as árvores sorrindo, as flores sorrindo. E eu aprendi lá, quando eu era criança, que eu tinha direito à felicidade, que esse mundo é um lugar para a gente ser feliz. Tudo era lindo, maravilhoso. Lembra disso? Quem lembra? Esse é o retrato do mundo, né, para a gente. A gente aprende assim. Pois bem, isso não é verdade. Quando a gente vai crescendo, a gente vai se deparando com outro tipo de mundo, uma outra realidade, muitos conflitos, muitos problemas. Já crianças, a gente começa a ser atacados de todas as formas. E a família, irmãos, ela tem sido alvo, tem sido vítima. E ser família, e fazer parte de família, constituir família, nesse momento, nesse território, é uma coisa muito complicada, é algo muito difícil de fazer. O C.S. Lewis, ele fala o seguinte, que nós estamos no único lugar do universo, né, no único espaço do universo, a única localidade do universo que se rebelou contra o Criador.
Então, nós não estamos morando num espaço do inimigo porque isso aqui sempre foi dele. Não. A gente mora no espaço do inimigo porque um dia, há muito tempo atrás, o ser humano se rebelou, ele levantou as armas dele contra o Criador, ele levantou as armas contra Deus. Ele amotinou. Obrigado, Olímpio. Ele se levantou contra. Então, foi uma atitude de rebeldia, de rebelião, de guerra contra o Criador. E aí nós pegamos as armas. E esse território, então, virou um território de rebeldes. É por isso que é um território inimigo. Ele não era antes, mas passou a ser. Só que a história não termina por aí. A gente sabe que o Pai e o Filho e o Espírito, eles entraram, né? Eles se infiltraram nesse território. O Filho veio disfarçado, como um de nós. E aí as coisas começaram a mudar. Não é verdade? Jesus, então, vinha e ele dizia, o meu reino não é desse mundo. Eu vim buscar vocês. Eu vim para dizer que eu vou preparar lugar. Por isso que é importante que vocês entendam, eu não vou ficar aqui. Os discípulos queriam tanto que ele ficasse por aqui. E eles, lá na transfiguração, né? Pedro, Tiago e João, nós vamos construir um lugar para você ficar aqui para sempre. Você, Elias e Moisés. E vai ser tão bom a gente ficar aqui. Aí Jesus fala, não, é uma janela. Estou mostrando para vocês o reino para o qual eu quero levá-los todos, né? Esse reino é o reino glorioso do meu Pai, é o lugar da felicidade plena, da alegria plena, o lugar que não tem lágrimas, não tem choro, não tem problema, não tem dificuldade. É um lugar onde o sol, ele é assim mesmo, as nossas casas são assim, né? As árvores sorriem e elas dançam, é um lugar maravilhoso. Eu vim para dizer para vocês que eu vou, mas eu vou preparar lugar. Porque é importante que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Mas entendam, vocês não são desse mundo, vocês não são nativos daqui, desse lugar, porque agora vocês têm uma outra natureza. É uma segunda natureza, é uma nova natureza de uma nova humanidade em Cristo Jesus, que agora se renova a cada dia, como o sol, e o sol que vai se colocando e vai se levantando como a luz da aurora, até que seja dia perfeito. Jesus, então, ele se apresenta como o sol, né? O novo sol, o sol da justiça, que se levanta e que nos conduz e nos leva, então, a luz do mundo que nos leva para esse reino glorioso do Pai. E nós, então, irmãos, como igreja, a gente precisa entender, assim como Jesus orou lá em João, capítulo 17, aquela oração importante de Jesus, e ele conversa com o Pai, Pai, eu não vou pedir que você os tire daqui, porque eles não podem, a finalidade deles estarem aqui, afinal de contas, eu estou enviando eles para esse lugar, eles são chamados, mas enviados para esse lugar, para que eles testifiquem, testemunhem que eles viram a luz, e que eles ouviram eu chamar, e que eles ouviram que eu estou indo preparar lugar. Enfim, não vou pedir para que o Senhor os tire desse lugar, mas eu peço que o Senhor os livre do mal, o Senhor os livre do maligno, que o Senhor os livre das artimanhas, das armadilhas do maligno. Essa é a oração de Jesus. Eu creio que o Pai atendeu. Amém ou não? Será que Deus responde oração, irmãos? Deus responde a oração de Jesus? Será que Ele responde a oração de Jesus? Então, é por isso que não é para a gente se desesperar. Às vezes a gente liga o rádio, televisão, e a gente fica meio incomodado, muito incomodado com as notícias que a gente ouve, e a gente se sente mal, a gente não se sente confortável, né? Eu almoço todo dia vendo o Jornal Hoje. Sabe o Jornal Hoje? E eu fico pensando, gente, todo dia tem notícia ruim, e muita notícia ruim, né? É uma atrás da outra, e como tem problema, e como tem dificuldade, e como é difícil esse mundo. Eles tentam camuflar, né? Colocar uma notícia boa no meio de uma ruim, depois coloca mais uma boa, e depois eles dão risada, mas se for somar, é trágico, é sempre trágico. E a gente almoçando lá e fica pensando, não é muito digesto, né? Meio indigesto. Mas, de qualquer forma, não é para a gente se desesperar. Jesus falou, Pai, cuida deles, né? Livra-os do mal. E é sobre isso que a gente vai falar. Se ser família, se a família está sendo edificada nesse espaço, que não é um espaço dela, né? É o espaço que jaz no maligno,
Não se preocupem. Não tenham medo, né? O Pai não vai deixar que a gente tropece, né? Ele não vai permitir que o maligno nos derrube. Mas, por outro lado, a gente precisa estar atentos. Atenção. Pode ir para frente, Alcides, mais uma, por favor. Aqui, né? Então, eu já falei para vocês que esse filme é aquele Além da Linha Vermelha. Essa imagem é muito legal. Esses soldados que eles precisaram invadir ou entrar numa ilha que era território japonês, território inimigo, e eles andavam assim, à espreita, com muita dificuldade, porque, irmãos, a tensão precisa estar redobrada aqui no território inimigo. A gente precisa estar atento, porque nós não estamos no nosso ambiente de conforto, não. Nós não estamos no nosso ambiente de conforto. Todo barulho no mato, toda vez que a gente ouvir o arbusto vê o arbusto mexendo, todas as vezes que nós sentirmos aquela mudança de clima, a gente precisa estar com a antena ligada, porque nós somos alvo. É disso que nós estamos conversando aqui. Precisamos estar atentos. Ataques. Nós vimos lá no primeiro domingo, a nossa comunicação foi interrompida, o inimigo foi lá e cortou, né, a comunicação, e a gente tem dificuldade. A gente viu na semana passada dos ataques daquela campanha mentirosa de inverter o sentido das coisas, território inimigo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre campo minado, território minado. Território, irmãos, preparado pelo inimigo. Olha só, o que é um campo minado? O inimigo estava ali, ele sabia que a gente ia passar por ali, aí ele plantou no chão algumas minas. Você sabe o que é mina? Todo mundo sabe, né? Bomba, né? Está lá. São artefatos ali com um grande potencial de destruição. Né? Se eu sei que é um campo minado, eu posso andar livremente? Fala, Ângelo. E aí dá para matar todo mundo. Ok, tudo bem. Entendi. Valeu, Ângelo, pela... Então... Muito obrigado. Território minado. Então, está ali uma mina explodindo. A gente pode andar tranquilamente? Não. A gente não pode. Porque o terreno foi preparado com armadilhas para nos surpreender. E aí, os danos podem ser terríveis. A gente fica sem uma perna, sem as duas pernas, né? Ou às vezes até morrer, no final das contas. Em decorrência de todas as coisas, a gente acaba até morrendo. Não é verdade? E um campo minado para a família, preparado, é esse campo da sexualidade, irmãos. Nós vamos conversar sobre isso hoje aqui. É um assunto difícil, que a gente não fala muito, a gente não ouve muito sobre isso na igreja, mas a Bíblia está cheia de informação sobre isso, né? Por que a gente não fala? Não sei, mas a Bíblia fala muito sobre isso. E nós vamos, então, conversar sobre essas coisas hoje aqui. Quantas famílias hoje, irmãos, estão sendo mutiladas por aí, por não darem atenção? Quantas famílias cristãs, né? Eu falo de gente de igreja, estão aí explodindo, né? Pais que estão andando como se estivesse andando tranquilamente, daqui a pouco pisa numa mina, né? Mães, a relação dos pais com os filhos, enfim. As coisas estão acontecendo e a gente sabe como tem sido complicado ser família, principalmente nesse território inimigo e mais, andando por esse terreno, que é esse terreno da sexualidade. Totalmente preparado pelo diabo, pelo inimigo, para detonar as famílias. E como tem acontecido isso, irmãos? Não é verdade? Sim ou não? Como tem acontecido isso? As famílias indo para os ares, né? Por causa
porque andam de forma displicente, como se estivessem andando em casa, despreocupados, e, de repente, aquele barulhinho, eles não sabiam, não perceberam, mas agora estão nos ares, estão lá nos ares. Enfim, complicado. Amém? Não é complicado? Essa área da sexualidade tem gerado tanto problema para as famílias, né? Você conhece alguma família que acabou porque alguém, um dos cônjuges foi lá e adulterou e traiu, enfim, e por aí vai uma série de coisas, problemas, né, entre o casal, os filhos acabam envolvidos na situação, enfim, é muito complicado. São 3 coisas aqui que a gente vai observar para nós entendermos que tipo de terreno é esse, né? Que tipo de campo minado é esse, que tipo de perigo é esse que nos aguarda, à espreita, diariamente, todo momento. Né? Nós vivemos, irmãos, num mundo que é permeado de uma cultura, né? Num caldo, uma cultura hiper-erotizada, não é verdade? Estou falando mentira? Não, né? A gente percebe isso. Como a gente percebe isso? Alguém me dá uma ajuda. A gente consegue perceber que a nossa cultura ela é hiper erotizada como? Música, roupa, a moda, né? Mídia, de todas as formas. Até em propaganda de quê? De cabo de automóveis, né? Tubo tigre, né? Para quem vai falar uma tubulação tigre? Qualquer propaganda, vai falar sobre qualquer coisa. Vamos apelar. Vamos apelar para a sexualidade, para a sensualidade. Vamos erotizar, né? Não é isso que acontece, irmãos? É verdade? Fica difícil ser marido fiel numa sociedade hiper erotizada? Fica difícil. Fica difícil ser esposa fiel numa sociedade dessa? Fica difícil criar os filhos para casarem, né? E aguardarem e esperarem para viverem as suas experiências sexuais no casamento, numa sociedade erotizada? Super, mega, hiper erotizada, não fica? Difícil? Território inimigo. Sexo como divindade, né? A gente entende o sexo assim, a nossa sociedade. Ele é adorado. O sexo é adorado. As pessoas vivem para ele. Elas devotam a sua vida a isso. E vivem em torno disso. Eu vou trabalhar para quê? Porque eu quero dinheiro para... No final das contas, é só para isso. É só para... E também, irmãos, a gente precisa entender que nós crescemos aprendendo que o sexo ele é o fator máximo, né, da realização humana. Você quer ser feliz? Feliz de verdade? Você precisa fazer muito sexo. Porque o sexo é o máximo. O sexo com aquela pessoa que você viu, que você deseja, e com a outra, e com a outra, e com a outra, sexo é que é importante. Então, o sexo te realiza como pessoa, te torna ser humano, te torna melhor e mais feliz. E a gente ouve tudo isso nas novelas, né? Quanto tempo? Eu cresci assistindo novela da Globo, né? Falei para vocês que assistia a última novela, não falei? Então, assisti mesmo. A Sil falou, mas você não pode falar que você assistiu a novela. Mas eu assisti, porque eu cresci assistindo novela. Cresci. A novela da Globo, né? Brasileiro e tal, e a gente não tinha muito o que fazer. E aí, meu pai não deixava a gente assistir a novela das 8, né, pai? Mas as outras a gente assistia. Aí, desde Rock Santeiro, eu assisti quase todas. Brincadeira. É que Rock Santeiro, meu pai assistiu com a gente, depois uma ou outra a gente assistia. Mas essa última, Amor à Vida, eu assisti. Eu até gosto até do autor, né, do Carrasco, lá, o Valcer Carrasco. Ele escreve algumas coisas muito legais. Só que nessa novela, e por isso que eu assisti, eu queria ver o que ele ia dizer, como é que ele ia mostrar, como é que ele ia retratar o amor à vida, o amor à família. E aí a gente pôde ver lá, né? Confesso para vocês que não quero mais assistir novela da Globo. Não assisto mais, não. Fala para si, bom, acabou, não vou assistir mais, não. Não quero mais assistir. Porque sexo é tudo, irmãos. Tudo, 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 tudo na relação. E é ela que determina suas escolhas.
É a sua vida sexual que determina todas as suas escolhas. Até mesmo ela vai determinar se você quer ser homem ou mulher. É a experiência sexual que determina se você vai ser homem ou mulher, algo que a genética já fez o trabalho de fazer. Você ou é XX ou é XY. XX, XY. O cromossomo já disse, a informação genética já disse. Você é homem ou mulher, mas não. Agora, a experiência e o prazer sexual, eles vão me colocar numa posição até de decidir que tipo de ser humano eu sou, macho ou fêmea. Não é complicado, irmãos? É o máximo da realização humana. E aí fica tão difícil falar sobre família numa sociedade assim. Criar os filhos. Fala, não, você vai... Não, os pais investem na educação dos filhos e pagam a escola. E, de repente, eles fazem ali 13, 14 anos, já estão totalmente envolvidos nessas situações. E é tão complicado. Difícil, muito difícil. Bom, é sobre isso que a gente está conversando aqui hoje. Pode ir para frente, Alcides. Por isso, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia mesmo, nessa carta que Paulo escreveu para os Coríntios. Nós vamos ler aí alguns versículos do capítulo 5, primeiro. Versículo 1 diz assim: por toda parte se ouve imoralidade, que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Você vai lá para frente, a gente não vai ler os versículos seguintes, nós vamos ler o 9 agora. A partir do 9. Já lhes disse por carta, uma outra carta que Paulo havia escrito, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora eu estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Obrigado, Genildo. Pela água aqui. No 12. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Pois devem vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Capítulo 6, lá no 12. A gente vai pular lá para o versículo 12 do 6. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor. Também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aí no capítulo 7, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua própria esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração.
Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguirem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados, dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não, Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Ufa, bastante coisa, né, irmãos? Bastante coisa. É lógico que nós não vamos conseguir falar sobre todos esses versículos, né? Expor um por um. Talvez a gente precise de mais tempo para isso. Talvez não, a gente precisa, é lógico. E é claro que nós vamos falar especificamente sobre isso numa outra oportunidade, para fazermos isso, né? De versículo em versículo a gente conversar. Porque Paulo aqui, vocês perceberam, está respondendo a questionamentos, respondendo a perguntas, né? Começo do 7. Quanto ao que vocês me perguntaram, quanto àquilo que vocês me escreveram, quanto às perguntas que vocês me fizeram, as dúvidas que vocês têm, eu vou responder agora. Só que assim, se nós estamos em meio a um terreno minado, né, a gente pode perceber que os irmãos aqui de Corinto também viviam num lugar difícil. É ou não é? A gente sabe que a cidade de Corinto era uma cidade, a gente já ouviu falar, né? Que a cidade de Corinto é uma cidade muito difícil. Uma cidade, naquele momento, naquela época, do primeiro século da nossa era, era conhecida como a cidade mais devassa do mundo. Era a pior cidade do mundo, de pior reputação do mundo. Tanto que a gente também já sabe que se você quisesse xingar alguém, era só chamar de Coríntio. e o verbo corintizar virou sinônimo de... e o verbo corintizar virou sinônimo de baixaria. Era problema, era promiscuidade sexual, era bagunça, era bacanal, né? Então você dizer, ou usar o verbo no sentido de corintizar, você corintizou, ou seja, você bagunçou, você desceu. Você desceu, né? É nessa cidade que estão esses irmãos que se converteram. Lá no capítulo 18 de Atos, Paulo, ele sai de Atenas, ele entra em Corinto e lá ele começa a pregar, ele conhece Priscila e Áquila, e aí ele ali começa a desenvolver o ministério, ele fica ali alguns meses, depois ele fica mais um ano e meio pregando. Depois ele vai embora, mas ele deixa plantada ali uma igreja que começa ali na casa de Sóstenes. Sóstenes era chefe da sinagoga, nada mais, nada menos que o próprio chefe da sinagoga. É o próprio Sóstenes que aqui, no capítulo 1 de Corinto, da primeira carta, você vê que ele é coautor junto com Paulo. Ele está escrevendo junto com Paulo essa carta para os irmãos em Corinto, porque ele não estava mais em Corinto. Mas essa igreja começa lá com Paulo, Áquila, Priscila, naquela cidade difícil. Cidade onde era uma cidade portuária, porque ela fica no meio de dois mares, né? Ela une dois mares, então ela tem dois portos, de um lado e de outro, para quem vinha da Grécia e para quem vinha de Roma. Então era uma cidade muito importante, uma cidade de passagem. Sabe a cidade de passagem? Os caras ficavam no hotel,
E aí, o que eles procuravam à noite? Eles saíam para procurar as prostitutas, que tinha de monte. Cada esquina tinha algumas e várias. Não só isso, a própria religião de Corinto. É uma cidade que foi construída e oferecida a Afrodite, que é a deusa da sexualidade, a deusa da sensualidade, do amor. E o próprio templo de Afrodite, era um templo que ele vivia disso, né? De prostituição. As sacerdotisas de Afrodite, elas estavam ali à disposição para todos aqueles que viessem cultuar a deusa. Como é que eu cultuo a deusa Afrodite? Eu tenho uma relação sexual com uma sacerdotisa, que é uma prostituta, porque na medida em que eu tenho essa relação sexual com a prostituta, com a sacerdotisa, eu estou tendo uma relação com a própria deusa. Ela é, então, a representante e eu faço com a própria deusa. Era muito comum, irmãos. E essas prostitutas, então, eram milhares. Né? Dizem que até 5.000 prostitutas cultuais. Elas estavam ali no templo de Afrodite. E quando elas iam ficando mais velhas, elas não serviam mais para o culto, elas ficavam nas ruas para atender a tudo, qualquer. Então, era uma cidade promíscua. Essa era a palavra. Obrigado, Solange. Promíscua, muito promíscua. Era uma cidade onde também a sexualidade era elevada, né, onde a realização humana de mais alto nível era o ato sexual. Então a gente pode aprender com eles, não pode, irmãos? De repente, hoje, a gente está reclamando porque a gente está num mundo cruel, e a gente fala para Deus, Deus, como é que eu vou criar meu filho no mundo assim? Senhor, como é que eu vou me manter fiel à minha esposa no mundo assim? Eu não tenho culpa. Né? Como é que eu vou me manter fiel ao meu marido numa situação dessa? Aí o apóstolo Paulo já vai dizer, eu já resolvi, já tratei de um lugar parecido, ou às vezes até um pouquinho pior que o de vocês aí. Por isso que a gente tem tanto com que se identificar aqui com esses irmãos aqui em Corinto. Não é verdade? Sim ou não? Corinto. Eu já estive ali, irmãos, eu fui lá. Você me deu a oportunidade de ir, de bater esse retrato aí. Cidade não tem mais nada, né? Nós chegamos lá nessa cidade, a gente perguntou para a moça da universidade que fica lá no museu, né? Onde Paulo? A gente quer saber de Paulo de Tarso, Priscila, a igreja de Corinto. A mulher jogou um balde de água fria na gente e falou, não, isso aqui não é a cidade de Paulo, essa aqui é a cidade de Afrodite. Aqui é só Afrodite, aqui não tem cristianismo, aqui tem Afrodite. Tudo bem. Ok, legal. E lá tem as estátuas e tal, de Afrodite. Mas essa é Corinto. Então, nós lemos aqui muitos versículos, como eu falei, né, a gente não vai falar sobre todos eles, assim, um por um. Mas eu queria que a gente entendesse aqui que o apóstolo Paulo, ele dá 4 dicas, são 4 soluções para esses irmãos que viviam todas essas dificuldades, para essas famílias que estavam ali. Porque a igreja, irmãos, lá em Corinto, era a igreja da casa dos irmãos. A igreja que se reunia nas famílias, nas casas. E era complicado ser família. Então o apóstolo Paulo dá 4 dicas nesses versículos que nós lemos. Em primeiro lugar, ele fala para os irmãos de Corinto, lutem contra a permissividade. A gente viu aqui no versículo 1 do capítulo 5. Ele fala o seguinte, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Irmãos, olha só. Na época não tinha Facebook, né? Não tinha telefone, não tinha nem jornal, nem revista de fofoca, nem nada. Essas revistas que contam as fofocas. Mas o apóstolo Paulo fala, por todo lugar que eu vou, eu só escuto que no meio de vocês há muita imoralidade. É tanta imoralidade que é o tipo de imoralidade que a gente não vê nem fora, nem entre os pagãos. No meio da igreja, no meio de vocês. É o que eu escuto falar de vocês. É uma boa reputação, irmãos? Sim ou não? Mas também, né, de Corinto está lá, não, tudo bem, ok, deixa para lá. Era a reputação deles. O apóstolo Paulo falou, olha, eu ouvi falar tanto disso, e isso não pode ficar assim.
Aí ele fala desse caso aqui. Existe no meio de vocês um filho que compartilha a mulher do pai, que compartilha a cama do pai, tem a mesma mulher que o pai. E aí ele está no meio de vocês, e ele é líder da igreja, e vocês pensam que está tudo bem, não tem problema, está tudo legal, está tudo jóia, não tem problema nenhum. Vocês seguem em frente. O apóstolo Paulo fala, e ele fica doido de raiva, né? A gente percebe que ele fala, isso não pode ficar assim. E depois ele segue dizendo, resolvam isso, expulsem esse rapaz, coloca ele na mão do diabo, é isso que o apóstolo Paulo fala. Mas não pode ficar nessa apatia, nessa permissividade, nessa coisa, está tudo bem, não tem problema não. A gente pode fazer todas as coisas, tudo me é permitido, tudo me é permitido. Essa era a melhor frase, era a frase mais importante da igreja em Corinto. Tudo me é permitido. O próprio apóstolo Paulo já tinha ensinado isso para eles. Por causa da graça, tudo me é permitido. Estou livre. Em Cristo Jesus eu estou livre. E eles amaram isso. E eles estavam vivendo, tudo me é permitido, estou livre, estou tranquilo. De repente o apóstolo Paulo escreve e fala, vocês estão totalmente perdidos. O que vocês fazem agora daqui para frente? Expulsa esse cara daí, manda ele embora, entrega ele na mão do diabo. Para quê? Para que ele vá para o inferno? Não. Entrega ele na mão do diabo, o diabo vai cuidar dele, e ele vai voltar. Ele vai voltar porque convém que a alma se salve e o corpo seja destruído. Então, é medida de amor. A gente entende um pouco errado isso aí, né? Mas, enfim. Se a gente for um pouquinho para frente aqui, no versículo 9, ele fala assim, já lhes escrevi por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Essa palavra imoralidade aqui é uma palavra grega, porneia, é uma palavra que a gente conhece por aqui, né? Porneia é algo que está relacionado a tudo que é errado na sexualidade. Então, já falei para vocês, já escrevi, né, uma outra carta que Paulo escreveu antes. Ele falou, já escrevi para vocês, na outra carta pedi para vocês, não se associem. Porque a questão aqui, irmãos, é que eles estavam ali, partilhando a mesma mesa, que aquele irmão que era professor, que era mestre, que ensinava, estava ali naquela situação, envergonhando até o próprio pai, né? E ele fala, vocês não podem se associar. É essa a questão. Depois ele diz, não se associem, já falei, com imorais. E ele diz, e ele é bem claro em dizer, não estou falando de imorais do povo de fora da igreja. Não é deles que eu estou falando. Eu estou falando, você não pode se associar com alguém que se diz crente, que se diz salvo em Jesus e é um imoral. Ele fala, em relação, no 12, né? Não, no 11. Com os tais, você nem deve comer, você não deve se associar de forma alguma. A igreja não deve admitir. Bom, eu não vou meter na sua vida, você que se vira, você, enfim. O apóstolo Paulo fala, não, aqui a gente precisa andar com cuidado, né? Vamos andar com muito cuidado. Em segundo lugar, irmãos, ele fala, fujam da libertinagem. No capítulo 6, aqui, do 12 em diante, ele começa dizendo, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido. Você está vendo a frase? Ele vai falar de novo, né? Mas eu não deixarei que nada me domine. Eles tinham aprendido que eles podiam fazer tudo, né? Que eles não precisavam mais, para ser salvos, obedecerem toda a lei ou a lei. Não era por isso, eles eram salvos pela graça, através da fé. Então o apóstolo Paulo já havia dito para eles, vocês podem todas as coisas, tudo te é permitido. E aí eles se apropriaram dessa verdade e para quê? Para libertinagem, que é uma coisa diferente. O apóstolo Paulo, então, vai voltar para eles, e ele não vai aqui, percebam, irmãos, ele não vai estabelecer uma lista de leis. Ele não vai fazer isso.
façam isso, não façam aquilo, até aqui você pode ir, aqui você não cruza. Não, ele não faz isso. Ele fala, você pode, todas as coisas é verdade. Mas isso, fazer tudo o que der na cabeça, fazer tudo o que der na ideia, fazer tudo aquilo que você tem vontade de fazer, isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Não é verdade? Aí ele fala, liberdade é você ter condições de escolher o que convém e o que não convém fazer. Ele fala, você pode fazer todas as coisas, é verdade. Mas se você fizer todas as coisas que você tem vontade, você é escravo da sua vontade. Mas você não é assim. Nós não somos assim. Nós, então, sujeitamos a nossa vontade. Só fazemos, embora possamos fazer todas as coisas, nós só fazemos aquilo que convém fazer. Nós, então, nos apoderamos da nossa vontade. E ele fala, isso é liberdade. Isso é liberdade. Vocês não são livres, vocês são escravos. Se você viver fazendo tudo que der na cabeça e tudo aquilo que você tiver vontade de fazer, e você se associar com esse tipo de gente, você viver esse tipo de vida, fazendo tudo aquilo que vem na cabeça, você não é livre. Jesus te libertou para que você tenha condições de avaliar, de escolher, isso eu faço, isso eu não faço. É por isso que na igreja cristã não tem essa, pastor, posso me tatuar? Pastor, posso fazer isso? Pastor, o que você acha de um casal ir no motel, né, de casado? O que você acha, pastor, disso ou daquilo? O que você acha disso, daquilo outro? Né? A Bíblia ela não vai te dar uma lista de regras. Ela vai falar para você, você pode fazer tudo, mas ela pergunta, convém? Convém, avalia, convém fazer? Vale a pena fazer? Nós somos salvos pela graça, então Deus Ele não vai ficar tão triste assim se eu fizer uma besteira aqui ou aquela outra lá. Mas não, irmãos. Negativo. Em terceiro lugar, né, ele segue dizendo aqui mesmo no capítulo 6, a partir do 13, aliás, que uma outra estratégia para nós é que a gente precisa integrar o nosso corpo na nossa adoração. Isso é tão importante, irmãos. Ele fala, os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele fala, integra o teu corpo no teu culto. O pessoal lá de Corinto, eles eram muito influenciados pela filosofia grega. Eles estavam na Grécia, né? E a filosofia ali borbulhava, próximos ali de Atenas e tal. E existia uma corrente muito forte, que formava a cosmovisão de todo aquele povo. Eles pensavam, que partiu lá do Platão, né? Aquela coisa do dualismo. Então, peraí, tudo que é carne, tudo que é matéria, tudo que é imperfeito, vai ficar por aqui. Existe um outro mundo, que é o mundo espiritual, que é o mundo, né, das ideias, que é o mundo perfeito, é o mundo das definições perfeitas e tal. Aquele outro mundo. A gente se preocupa com o outro, e tudo aquilo que a gente faz aqui, fica aqui. Tudo que a gente faz aqui, fica aqui, não se preocupa com isso. Não se preocupa. Não dê muita atenção a essas coisas. Existe uma primeira heresia do cristianismo, lá do primeiro século, chamada docetismo. Foi a primeira grande heresia. Aqui em Corinto tinha irmãos docetistas. Docetistas porque doquel, uma palavra que quer dizer aparentar. Porque para eles, a carne é tão ruim, a carne é má, a matéria é má, e Jesus não encarnou de verdade. Era uma aparência de carne. E ele não ressuscitou de verdade, era uma aparência de ressurreição. Então é por isso que ele vai escrever no capítulo 15 sobre ressurreição. É por isso que ele vai abordar aqui que a nossa religião e a nossa vida com Deus, ela envolve uma prática diária. Ela envolve uma adoração com o corpo, uma adoração com uma matéria, uma adoração aqui desse lado. E ele vai dar muita ênfase a isso aqui. E para nós, irmãos, para a gente fugir dessa situação que a gente vive, a gente precisa integrar
o nosso corpo todo na adoração. Aí ele fala, como é que você vai oferecer o templo do Senhor? Porque é o templo dele, é o lugar da adoração, é o lugar que ele gosta de estar, que ele tem prazer de estar. Como é que você vai usar o templo do Senhor para se deitar com uma prostituta? Ele fala, para frequentar o templo lá da Afrodite, para frequentar prostíbulos. Como é que você, para frequentar, para viver relações erradas, como é que você vai usar o seu corpo para isso? E depois no domingo você está lá cultuando a Deus. Ele fala, não dá, não dá. Você precisa cultuar com o seu corpo, o seu corpo. E por último, irmãos, terceira dica, a quarta dica, né? Aí ele vai falar sobre isso no capítulo 7 todo. Casem-se. No finalzinho do 6, né, ele fala, fujam da imoralidade. Fujam da imoralidade. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete, mas quem peca sexualmente, peca no corpo. Ele se une. Aí Paulo fala, vocês precisam dar atenção a essas coisas. Você traz para dentro de si, né? Porque ele fala, lembra que quando Deus criou homem e mulher, ele falou que o dia que eles se reunissem, se juntassem, se casassem, eles seriam uma só carne? Então desperta, acorda, cuidado com o pecado e com a imoralidade sexual. Não é que existe pecadinho, mas cuidado com a imoralidade sexual, com as consequências, com os desdobramentos, né? Aí no capítulo 7 ele segue dizendo, quanto aos assuntos aos quais vocês escreveram, e aí ele vai abordar aqui uma série de outras situações, né? Não vai dar para a gente falar sobre elas todas aqui. Vou falar sobre isso em outra ocasião, porque é muito importante. A gente hoje vive em meio a essas questões, né? E eu tenho escutado muito. Por ser um pastor inexperiente, por ser um pastor de uma igreja que começou agora, eu tenho escutado muito sobre, pastor, né, eu posso me divorciar, ou eu já me divorciei, tem problema me casar de novo? Eu tenho escutado muito sobre isso, né? E não importa muito a minha opinião, importa o que a palavra de Deus diz, é ou não é? E a gente precisa estudar com cuidado isso aqui, não vai ser hoje. Lutar contra a permissividade, fugir da libertinagem, integrar o corpo na adoração, e procurar a alma gêmea, o corpo gêmeo e a tampa da panela, para que você não ceda à tentação, para que você não caia, para que você não seja derrubado, para que as famílias não sejam derrubadas. É uma boa estratégia, irmãos? É ou não é? É ou não é? Sim? É uma boa estratégia. A palavra de Deus para nós. Depois a gente fala mais sobre isso, né? Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos aqui de estar em torno da Tua palavra. Louvado seja Teu nome, Senhor, porque Senhor, entendendo a nossa situação, vem a nós. O Senhor entendendo a nossa